Ok, vamos lá. Se prepara para a batalha porque hoje a gente vai entrar em guerra. A missão? Destruir de uma vez por todas aquele inimigo que a gente conhece muito bem, a procrastinação. E as nossas táticas vêm direto de um dos maiores generais da produtividade, Brian Tracy. Então, se prepara para a ofensiva. Sabe aquela sensação de passar o dia inteiro na correria, respondendo a mensagem, apagando incêndio, e quando chega o fim do dia, parece que nada de importante andou? Pois é, isso não é ser produtivo. Isso é cair na armadilha de estar apenas ocupado. E aqui vem a primeira verdade, que pode até doer um pouco. Esquece, você nunca vai conseguir fazer tudo. A sua lista de tarefas não tem fim, ela vai crescer para sempre. Tentar zerar essa lista é a verdadeira perda de tempo. A vitória não está em terminar tudo, mas em saber escolher o que realmente importa. É aqui que a gente retoma o controle. E isso nos leva direto para o campo de batalha principal, onde tudo é decidido, a nossa mente. É lá que a gente ganha ou perde essa guerra, antes mesmo de começar o dia. O nosso verdadeiro inimigo não são as tarefas. É a gente acreditar que um dia a lista vai acabar. Pensa assim, a lista de tarefas não é uma poça d'água que você pode secar. É um rio que nunca para de correr. A nossa missão não é secar o rio, é aprender a construir uma barragem e usar a força dessa água para o que realmente interessa. Tá, mas como é que se domina esse rio de tarefas? Existe uma regra brutal, direta, que vai definir o seu dia inteiro e separar quem vence de quem só se afoga. E a estratégia é essa aqui, inspirada numa frase do Mark Twain: engula o sapo. Eu sei, a imagem é horrível, é desconfortável, mas pensa bem, se a primeira coisa que você faz no dia é engolir um sapo vivo, o que mais de ruim pode acontecer? O resto do dia vai parecer fácil, não vai? Mas afinal, o que é esse tal de sapo? Não é qualquer tarefa chata, não. O sapo é aquela tarefa. A mais importante, a mais difícil, aquela que pode realmente mudar o jogo. É aquele projeto gigante que a gente fica adiando, sabe? É a tarefa mais feia e intimidadora da sua lista. E a matemática por trás disso é genial. É o famoso princípio 80-20. Olha só, 20% das suas tarefas, ou seja, os sapos, são responsáveis por 80% dos seus resultados. Todo o resto é só barulho, distração, coisas que te mantêm ocupado, mas não te levam a lugar nenhum. Beleza, a estratégia faz sentido, mas e na prática? De manhã, com um monte de coisa para fazer e meio pipocando, como é que a gente identifica o sapo certo para atacar? A procrastinação adora a confusão. Quando a gente não tem clareza do que é mais importante, a gente foge. A gente faz qualquer outra coisinha menos importante. Para vencer, a gente precisa de um sistema de mira, algo que aponte exatamente para o alvo principal. E essa arma se chama método ABCDE. É simples. As tarefas A são os seus sapos. São as coisas que você precisa fazer, que têm consequências sérias se não forem feitas. As B são as que você deveria fazer, mas as consequências são leves. As C são aquelas que seria legal fazer, mas que se não fizer, não acontece nada. D é o que você pode delegar. E E é para eliminar, sem dó. E aqui vem a regra de ouro, a ordem que não pode ser quebrada jamais. Você nunca mesmo começa uma tarefa B se ainda tiver uma tarefa A na sua lista. Fazer as coisinhas fáceis primeiro não é ser produtivo, é só uma forma mais organizada de procrastinar. Muito bem, o alvo foi identificado. A estratégia está definida. Agora vem a parte mais crucial de todas, a execução. Foco total, sem hesitar. A batalha final é travada dentro da nossa cabeça. É a guerra pela atenção. De um lado, a gente tem a multitarefa, que é uma ilusão. Ela só te atrasa e te faz cometer mais erros. Do outro lado, o foco total em uma única coisa. É aí que mora o verdadeiro poder de execução. E se você acha que uma distraçãozinha não faz mal, dá uma olhada nesse número. Toda vez que você para o que está fazendo para checar uma coisinha rápida, o tempo para terminar aquela tarefa pode aumentar em até 500%. É uma autossabotagem gigantesca. Então, o comando final é este. Simples e direto. Escolha uma tarefa. O seu sapo. A sua tarefa A1. Comece e não pare até terminar. Nada de checar o celular. Nada de abrir outra aba. Foco absoluto até a tarefa estar 100% concluída.
Porque no final das contas, vencer essa guerra não é sobre passar mais horas trabalhando, é sobre ser eficiente, é sobre fazer a coisa certa, é sobre engolir o seu sapo, detonar a tarefa mais importante do dia e depois ir para casa, com a paz de espírito de que o que importava foi feito. A pergunta agora é: qual vai ser o seu sapo de amanhã? A caçada começou.